Bom, obrigada, Ana. Obrigada, meninas. Agora vamos abrir para as perguntas, gente. Alguém quer fazer perguntas? A gente vai fazer blocos de três, tá? Aí eu vou passar aqui para a primeira. Boa tarde. Vocês são guerreiras. Se vocês dizem que nós, que somos protetoras, apesar que eu já fui de ONG de proteção animal em feira e não aguentei, né? E acabei sendo protetora dentro da UFES, mas é totalmente diferente, assim. Tem as situações, a gente pega animais nessa situação que eles abandonam dentro da UFES com zoofilia, nós temos atropelos, nós temos algumas questões também. Mas a minha pergunta é para você, Alana. No que diz respeito às políticas públicas para a proteção animal aqui em Vitória da Conquista, quais os passos que vocês já estão dando para discutir? Se existem políticas públicas voltadas? Leis estabelecidas para a proteção animal, para a causa animal, leis de proteção. Nós temos a lei federal, né? No estado da Bahia, nós sabemos que não temos, e alguns municípios estão criando. Em feira, nós apresentamos um projeto. Já é a lei federal. Mas ainda está em discussão. Tem um centro de zoonoses? Eu sou dos animais, só que ainda está em discussão da formação, de como vai ser formado, porque as pessoas que iriam formar esse conselho eram pessoas de dentro da própria prefeitura, algumas pessoas, inclusive a Gabriela questionou isso, que deveriam ser pessoas de fora. Verdade. Nós temos. Porque senão a presidência, inclusive, ia ser da própria Ana Cláudia. Aí ela, Gabriela até colocou um questionamento que deveria se abrir para que pudesse ser outras pessoas, né? Porque é importante que seja mesclado essa formação. É porque em feira nós temos o Conselho Municipal de Proteção Animal, mas não existem as leis estabelecidas sobre o que é considerado maus tratos na cidade, sobre o que cabe à Não, aqui não tem. prefeitura. Então, essas leis, a São universidades, uma professora de educação está ajudando a um vereador de feira a tramitar essa lei. Então, foi feito todo um processo com as leis estabelecidas, as leis federais, utilizamos, inclusive, as leis de Santo Estevão, que lá já tem, né, como Vou o até pegar primeiro seu número meio para que para a gente poder possa dar o já passo. começar a dar os primeiros É passos porque aqui sem também. políticas públicas não vamos conseguir nada, nem os protetores, nem o vereador, ele fica ali 4 anos, mais 4, e depois? Não é? Uhum. Políticas permanentes, Não é políticas para que permanentes. outras pessoas Exatamente, consigam políticas fazer. Muito bom. permanentes. Obrigada. Eu que agradeço. Hoje, eu sei. Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Tá. Não, porque eu falei blocos de três e aí já no primeiro a gente já respondeu. Mas então a gente vai continuar assim, já que só tem mais uma. A minha pergunta vai para a vereadora, né, Solange. Então, no caso, a gente está falando aqui de políticas públicas, se você tem algum projeto, né, para submeter nessa pauta, e se Conquista já teve vereadores dentro da causa animal, porque a Bahia, né, era para ter já uma lei, né, estadual de políticas de bem-estar animal, direito, né, bem-estar animal. Então, se você tem alguma proposta já em mente, né, porque eu sou da Paraíba, e a Paraíba é um dos estados mais avançados. A gente tem, por exemplo, leis simples, como o Dezembro Verde, é uma lei municipal, é uma lei estadual, que todo Dezembro Verde se faz campanhas educativas. Então, tem que impulsionar isso para que fique permanente essas políticas públicas. Lá a gente tem o Fórum de Bem-Estar Animal Municipal, é uma política pública. Então, é isso que, complementando aqui a colega.
Em primeiro lugar, tem que ser feito a comissão de defesa dos animais com vereadores dentro da casa. Eu não sei se aqui tem. Eu sou a presidente do grupo, né, de defesa dos animais, e eu tenho sim um projeto de uma construção de uma clínica popular voltada para a causa animal e atender a população carente de baixa renda, né? Inclusive, a SOS ela foi aprovada como utilidade pública do município, embora o município, durante esses 20 anos ou mais, nunca teve envolvimento nenhum ajudando, principalmente financeiramente, os protetores independentes e até a própria SOS. Até que esse ano, depois que eu me tornei vereadora, eu lutei, tive que atualizar toda o CNPJ da SOS, ata, por um erro, por uma palavra, eu mandei para a Assembleia Legislativa, voltou. Então, nós tivemos que gastar, porque tudo gera gasto. Então, agora já está, a documentação já está toda na ALBA para tornar a utilidade pública estadual, onde nós vamos conseguir emendas, verbas, até mesmo para a construção dessa clínica popular, porque é aquilo, o prefeito não gosta de vereadores que gera custos para o município. Às vezes nós criamos um projeto, nós temos que saber de onde vamos conseguir aquela verba para colocar a obra em andamento, porque não é só criar um projeto, você tem que estudar toda uma logística de onde você vai conseguir, quais são as parcerias que vamos conseguir para construir. Então, um dos meus projetos que eu quero que saia, né, principalmente da gaveta, é esse, uma clínica popular voltada para a causa animal. Eu era super a favor de abrigos até eu ir visitar o hospital veterinário de Salvador e conversar com todas as equipes. Inclusive, a diretora me falou: se hoje Salvador tivesse 3 canis do tamanho do Fonte Nova, do estádio Fonte Nova, em 24 horas não teria espaço. Porque a mentalidade das pessoas é essa, abandonar, né? Para pegar um novo. Hoje eu tenho 13 animais paraplégicos. Inclusive, na minha casa eu tenho 3. Então, quando tem. E a maioria são pessoas de baixa renda, que não têm condições. Então, eu tenho vários projetos, mas eu estou focada nesse. Assim que for aprovada toda a documentação da SOS, que se tornar utilidade pública do Estado, é o meu primeiro projeto, uma construção de uma clínica popular voltada para pessoas de baixa renda. Agora que ela falou, só completando, Gabriela pediu a instituição do Dia da Consciência Animal, agora para o início de dezembro, exatamente por conta do Dezembro Verde. E pedimos também a semana dentro do Dia da Conscientização Animal para a gente poder fazer ações nas escolas, nas universidades, sobre o Dezembro Verde. A gente vai fazer essa semana, mesmo que ainda não foi autorizado, né? Não foi institucionalizado pela prefeitura, porque demanda um tempo por conta da burocracia mesmo, mas a gente vai fazer ações voltadas porque a castração vai acontecer dia 5, 6 e 7. Mas a gente vai fazer ações já voltadas, mesmo sem a data já, né, ainda prevista, a gente vai começar a fazer ações junto com a equipe voltadas para essa finalidade. Mesmo não sendo parlamentar, é o que eu digo, eu também saio correndo atrás e como eu falei, aí eu falei: "Meu Deus, eu sou ousada, eu vou para as escolas fazer as palestras", fiz o projeto Eu Freio para os Animais, que aqui em Conquista também já teve, que eu vi. Inclusive, eu comentei com as meninas que eu fui barrada, inclusive nas rádios, porque tem gente, como a maioria de vereadores, tudo, e o repórter daqui, Judson Almeida, que é muito meu amigo, ele colocou, inclusive, aqui na TV Bahia, o nosso projeto de que tem lá no meu Instagram, o vídeo, tudo. E assim, eu já deixo lá os panfletos, tudo. Então, o castramóvel, tenho que dar pausa para poder fechar o encerramento, vamos para a rua, vamos fazer o freio para os animais. Não, não tem nem época. Bora educar o povo. Então, o que eu posso estar tentando, o que eu posso estar inventando, eu vou correr atrás. E agora mesmo eu sei que, como você falou,
O prefeito geralmente não gosta quando traz custo, né? Mas a gente tem que mostrar para ele que é política pública. A gente cuidando dos animais, a gente está cuidando das pessoas. Então, quando eu entreguei também o projeto para ele da clínica popular, então a gente está cuidando das pessoas. Quantas pessoas, como falou ontem aí, tá com esporotricose, chega no posto, o médico passa só um remedinho, achando que é alguma micosezinha. A gente que está lá no dia a dia, vendo acumuladores, protetores, quantas pessoas? Aí, quando chegou esse início de ano, mandaram para mim surto de esporotricose. Eu falei, você lembra que eu lhe falei em outubro do ano passado? Que estava tendo esse surto, então, assim, eles precisam abrir os olhos, então, se a gente cuidar dos animais, nós estamos cuidando das pessoas, então a gente tem que mostrar para a nossa prefeitura, para os nossos governantes, para os nossos parlamentares, que é isso, que a gente tem que correr atrás mesmo, é por isso que eu sou chata e corro atrás. Então, tá ligado? Vocês estão me ouvindo? Minha pergunta é para Ana Lu, mas se estende para as outras duas convidadas também, que quando você fala desse projeto que o prefeito de Jequié ajudou a implementar, que foi desse lugar para castrar os animais, me pega muito no coração, porque eu queria muito, porque eu sou de Barra do Choça, eu queria muito que em Barra do Choça tivesse esse olhar das autoridades para a causa animal, porque lá na Barra, além dos surtos de zoonoses que está acontecendo há muito tempo, ainda tem essa questão da superpopulação de animais na cidade. Nas ruas são muitos cachorros soltos na praça. Ontem eu até comentei que eu não via tanto a prefeitura engajada, mas Alan, que acabou de chegar aqui, ele falou que eles estão conhecendo mais o que está acontecendo e tentando se engajar mais, e eu fico muito feliz por isso, mas eu sinto, não é uma inveja, mas é uma vontade tão grande de trazer esses projetos, tanto aqui para a Conquista, quanto para a Barra do Choça, porque Jequié é uma cidade de grande porte. Jequié é uma cidade grande. Eu queria tanto que tivesse um projeto desse aqui em Conquista, porque aqui em Conquista é maior que Jequié, já deveria ter. A gente tem o CASA, que é muito importante, já é um avanço muito grande, mas ainda falta muita coisa para ser um hospital de excelência, e a gente sabe que vai demorar muito para isso acontecer. Mas o que é que, eu sei que essa pode ser uma resposta um pouco complexa, mas o que a gente pode fazer para tentar chegar nisso que aconteceu lá em Jequié, que eu sei que ainda tem muito para melhorar, ainda tem muito para acontecer, muita coisa para inaugurar lá, mas o que a gente pode estar fazendo? Olha, é como eu falei, não foi de um dia para o outro. Há muitas gestões, há muitos anos. Se eu te disser assim, que acho que tem umas 6 gestões aí, a gente senta na cadeira lá e a gente passava o dia em prefeitura e ninguém olhava. Inclusive, eu encontrei um ex-prefeito, ele esteve lá no Castramóvel, entra aqui, vem cá, mostrei a ele. Eu falei, você lembra quando eu ia, sentava lá e pedia, levava projeto, e ninguém me olhava. Ele, não, mas naquela época ninguém olhava, tal. Eu falei, mas eu corri atrás, né? Então, assim, foram muitos anos correndo atrás. Então, eu brinco assim, eu não gosto de puxar saco, mas se a pessoa faz, a gente tem que elogiar. E se a pessoa faz errado, também eu critico, né? Então, eu brigo também, corro atrás. Então, graças a Deus, como eu falei, e o prefeito está olhando essa causa diferenciada e eu mostrei a ele, né? Não só eu, falo eu, mas eu e toda a equipe, a gente mostrando que com cuidado, que a gente tem que correr atrás mesmo para cuidar dessas pessoas, cuidar desses animais, né? Que a gente está cuidando das pessoas. Então, é isso, tem que correr atrás. Então, o ideal é ter um prefeito que tenha um olhar diferenciado. Então, a gente tem um prefeito, Zé Cocá, e o vice Flavinho, que tem esse olhar diferenciado, o deputado Léo Manto, que não é da causa animal, e mesmo não sendo da causa animal, através da fala, através do meu pedido de muitos anos atrás, antes de Zé Cocá entrar, né? Então, ele doou essa emenda, né, para comprar o castramóvel, como eu falei, que ficou, eu tive que entrar pelo Ministério Público, depois apareceu vários vereadores, né, que a gente fala de engenheiro de construção pronta, dizendo que foi ele, e eu tenho tudo documentado, né, eu tenho fotos, tenho tudo, que a gente bota lá no Instagram, antes não tinha Instagram, era blog, então eu tenho tudo documentado, que foi briga minha e de alguns amigos, que a gente está ali. Então,
eu acho que o primeiro passo é mostrar que o prefeito tem que ter esse olhar da causa animal. É o primeiro passo, porque se for um prefeito que não gosta, eu acho meio complicado, eu acho meio difícil. Então tem que ser e as pessoas se juntarem. Infelizmente, as pessoas da causa animal não são unidas, como falou, isso aqui era para estar lotado. Ontem eu senti essa falta. E lá em Jiqué também não é diferente. Eu recebo milhões de mensagens, tem vezes que eu nem não consigo dar conta, mas na hora que eu peço ajuda para correr atrás, para ir lá para a Câmara de Vereadores, para participar de uma passeata, para alguma coisa, aparece gato pingado. Então, só vai quando tem ração, quando a gente consegue ração para doar. Para você ter ideia. Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Então, as pessoas não são unidas. Se as pessoas não se juntarem, não correrem atrás, né, e não lutarem para isso, tentar mudar essa mentalidade, né, dos nossos governantes, aí fica difícil. Então, eu só tenho a agradecer, que graças a Deus a gente está caminhando, espero continuar, como eu falei, eu não vivo as mil maravilhas. Na ONG, eu não tenho ajuda na ONG. Estou com um projeto agora, que a gente vai caminhar, se Deus quiser vai dar certo, mas ainda não tenho. Então, é o que eu digo, trabalho na prefeitura, mas na ONG é outra coisa. Eu corro atrás, luto pela minha ração, luto pelas coisas que tem. Graças a Deus eu tenho amigos, e eu sempre digo, se você faz a coisa certa, se você faz as coisas claras, eu posto agradecendo, se a gente faz uma rifa, comprei isso, tal. Então, a gente mostra a clareza, então as pessoas confiam e lhe ajudam. Então, às vezes, quando eu não tenho 1 quilo de ração, eu olho para o céu, Deus me ajuda. De repente, alguém me liga, pode dar uma palestra amanhã? Posso, dou um jeito. Lá, quando eu chego lá, tem 3, 4, 5 quilos de saco de ração de 15 quilos. Eu fico assim, besta, ratificada. Eu fico muito feliz. Então, tudo para a gente é muito bom. Isso. A gente tem que correr atrás. E eu te convido para conhecer lá. Inclusive, eu tenho recebido pessoas de Itajibá, Oriente Novo, alguns vereadores de Jitaúna, que foram lá, inclusive, para eu apresentar o castramóvel e mostrar como é feito, tudo, para ver. Como eu falei, não está 100% como eu quero, mas vai chegar. Pode ir. Pode marcar. A cidade que você falou, já existe protetores, com certeza, né? Então, eu tenho uma dica muito importante. Faz uma reunião, porque com certeza tem alguém que está à frente dessa proteção e peça para colocar o nome à disposição da sociedade. É aquilo que eu falei, os animais precisam ter voz dentro das câmaras. Porque tudo envolve política, por mais que nós não queremos, e é chato, mas infelizmente envolve política. Começa a conversar, convencer, para colocar o nome à disposição da sociedade. E principalmente hoje, as redes sociais. Nós temos um apoio tão grande, eu sei que as redes sociais têm um lado negativo, mas tem um lado positivo para quem sabe usar. Hoje a Prefeitura de Itapetinga me ajuda com a ração, e nunca ajudou em absolutamente nada. Já está existindo, por mais que seja castração de machos, mas já tem alguém incomodando, né? Eu tenho esse projeto da Clínica Popular Veterinária para a população carente. Então, já me procuraram, a Secretaria do Meio Ambiente, me procuraram, nós discutimos, apresentei projetos. Então, é aquilo que eu falei, através da SOS se tornar utilidade pública do Estado, eu vejo, né, que vai melhorar a situação dos animais. Então, tenta conversar com essa pessoa que representa a causa animal, ou qualquer protetor independente que tem voz ativa, coloca o nome à disposição, não custa nada tentar. Eu tentei por tentar, sabe? E hoje eu estou dando voz aos animais dentro do Poder Legislativo, então isso é muito importante. Agora eu não sei aqui, mas lá em Jiqué, se não tiver dinheiro para comprar, minha amiga, você não entra, não. Por isso que eu não entrei, porque eu não comprei ninguém, o dinheiro que eu tenho para comprar ração. Você foi bem votada. Se eu tivesse em outro partido grande, eu também não iria conseguir, porque eu fui eleita com 574 votos. Então, você tem que procurar um partido que você consiga, porque o voto do protetor é fiel.
Acredite, a causa animal, ela existe uma desunião muito grande, mas quando se trata de representatividade, ela é unida. Então, eu não tinha dinheiro nem para água para o grupo da SOS que fez a campanha comigo. E eu posso dizer que eu fui praticamente eleita através das redes sociais, porque foi muito engajamento. Não tive um centavo, nem do meu partido, de ninguém mesmo. Não tive camisa, não tive carro de som, não tive nada. E eu consegui, porque eu falei, eu vou dar voz aos animais. Então eu me cobro isso todos os dias. E onde eu vou, eu levo no corpo e na alma a causa animal. Então, fala para essa pessoa colocar o nome à disposição. Porque aí sim, ela vai ter até um argumento, porque as pessoas quando ligarem, poxa, eu coloquei o meu nome para lutar e você não me ajudou. Então isso vai abrindo a mente das pessoas. Bom, só para finalizar aqui, gostaria de agradecer a vocês, né? Falar que a gente não tem como, né, discutir a causa animal sem discutir política, vocês são a prova cabal disso, né? Então a gente tem que ficar muito ligado aí, principalmente quando que vem ano de eleição, né? Acho que a gente precisa eleger pessoas que realmente nos representam, né, nessa e em outras causas. Também é importante a gente ver o que, né, esses políticos que dizem que representam a causa animal, qual é o partido que eles estão, porque não adianta também estar inserido num partido, né, onde não representa essa causa e ele está lá isolado e não poder fazer nada, e depois está usando só a bandeira para se eleger, então isso é muito importante também, né? Então, eu acho que essa mesa conversa muito sobre isso, né? E agradecer as meninas, né, pela luta, pela resiliência aí, né? A gente, de uma forma ou de outra, também está envolvido politicamente, né? É um papel muito árduo que a gente faz e é uma gotinha no meio do oceano, né? Mesmo que haja todas essas divergências e desunião aí, mas também há muito comprometimento e muito envolvimento, né? Roberta queria deixar aqui, dar algum recado, né? Mas eu queria também, além do agradecimento, dizer que depois a gente tem um coffee break e a programação continua, tá? A gente teria uma palestra agora, teria não, terá, né? Às 16h10, depois uma outra atividade de encerramento. Era isso que você queria informar? Vem aqui, peraí. Não tem como a gente ouvir vocês e não se incomodar no sentido de ver a luta, né, de vocês, e vocês são resistentes. Eu acho, Solange, que o seu trabalho de 26 anos é que fez essas pessoas se engajarem junto com você e votarem em você, porque não é sempre que a causa é unida, não. Aqui a gente tem um exemplo, que se todo mundo que ela tivesse ajudado tivesse votado, ela teria sido eleita, e seria mais uma para a causa animal. Então, acho que é o seu trabalho de tantos anos, sabe? E a gente fica muito feliz em saber que vocês continuam resistindo e triste por ver tantos animais que já sofreram. Esses que vocês fotografam e a gente pode ver um pouquinho dessa história, a gente sabe que podem ter um final feliz, seja por terem sido adotados ou por terem morrido com um pouco de dignidade. Mas quantos que a gente não sabe, que a gente não vê e que estão por aí, né? Então, acho que fica aqui uma sugestão. Eu acho que a gente tem que fazer o que Luana falou hoje de manhã, as rodas de conversa, os encontros. Quem sabe a gente não faz um encontro dos protetores? Por mais que eu vi a luta de Alana, convidando os protetores, aqui hoje não tem nenhum que a gente conhece, né, Alana? Não tem nenhum e a gente chamou. A gente tem amiga que é protetora, a gente chamou e não veio. Mas eu acredito que assim como vocês começaram, né, como protetoras e continuam, vão ter algumas e que a gente comece com 2, com 3, até ver que pode dar certo, que aquilo ali me faz bem, que aquilo ali tem proveito, porque a nossa amiga, eu tenho certeza que ela está dando comida para cachorro numa hora dessa. Mas não é só isso.
né? Não pode ser só isso. Então, quem sabe a gente não vai promover aí um encontro dos protetores pensando na causa animal, pensando no poder legislativo, é isso que eu queria dizer. Então, acho que a gente tem que se unir, sabe? E isso, para mim, está ficando bem forte nesse encontro de ontem e de hoje. A união é que faz realmente a força. E quanto mais a gente se juntar, mais a voz vai ficar forte, vai ecoar e vai chegar onde a gente precisa que chegue e que extrapole. E hoje a gente já tem coisas para falar. Hoje a gente tem coisas, por menores que elas sejam, a gente tem alguma coisa acontecendo em cada município que está representado aqui. E por que esses municípios? Porque tem um campus da UESB. E quem sabe isso também não vai fazer esses encontros acontecerem com uma maior efetividade e praticidade. Enfim, eu acho que primeiro a gente tem que ter a ideia e daí pensar em colocar para ser executada, né? Então, parabéns pelo trabalho das três. A Alana eu conheço muito mais de perto e a gente vive junto, chora junto, né? Ri junto. Então, mas quero muito em Jequié conhecer seu trabalho, Ana Lu, quero muito em Itapetinga conhecer o seu abrigo e que outras pessoas possam se juntar e possam conhecer, né? Seguir nas redes sociais, acho que era bom a gente depois colocar isso nas redes. E até quero deixar uma ideia para o final. A gente tem uma vontade, eu já falei isso com algumas de vocês, de fazer uma produção eletrônica de todo o trabalho que está sendo apresentado aqui. Um e-book, por exemplo, é uma ideia, né? De todo mundo que apresentou, escrever um resumo expandido, e a gente, ano que vem, está publicando isso. Esse ano não, que ninguém mais tem fôlego, né? Mas o ano que vem a gente formatar isso e ser mais um registro desse trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, agradeço por vocês terem engrandecido ainda mais o simpósio. A gente precisa se voltar para os protetores, para os abrigos e para o trabalho que vocês já fazem, somado ao poder legislativo. Vocês não estão aqui porque vocês foram eleitas, né? Vocês estão aqui porque, antes de tudo, vocês já eram protetoras que se tornaram, no caso Solange, vereadora. Ana Lu, se assim for, vai ser também, senão vai continuar fazendo o trabalho dela, que está aí muito bem representada. Então é isso. E aí